Olá, amigos telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre, canal digital 18.4. Está no ar mais uma edição do programa Câmara Entrevista e hoje o nosso tema é aposentadoria. Nos últimos meses aí, quem acompanha os noticiários, as redes sociais, enfim, sites de notícias, percebe-se aí a movimentação para a reforma da Previdência e hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui no nosso programa, recebendo aqui a presença do ilustre professor Amaurílio Ludovico dos Santos, advogado especialista em direito previdenciário. Ele atua nessa área há muitos anos, tem know-how aí e experiência para comentar sobre essas mudanças que estão previstas aí, no momento, suspensas, né, mas que devem voltar à tona aí nos próximos meses. Doutora Amaurílio, é um prazer recebê-la aqui no programa Câmara Entrevista, uma grande satisfação. Muito obrigado, Lucas. Parabéns pelo seu programa. A Câmara Municipal de Pouso Alegre sempre na vanguarda. Hoje mesmo eu estava lembrando, foi através da audiência pública, né, presidida pelo vereador Rodrigo Modesto, o vereador Rafael Bolaf, o vereador Arlindo, que auxiliou também nessa questão para trazer todas essas informações para a população referente à reforma da Previdência. Então a Câmara fez esse papel importante e hoje a gente está aqui para auxiliar mais um pouco nesse sentido e dizer da importância de levar esse conhecimento do que está acontecendo, o que poderá acontecer. Porque muita gente acha assim, não, agora está suspenso, não vai acontecer. O ministro Meirelles deixou muito claro que na primeira oportunidade que tiver, volta para a votação. Muita gente acha, porque vai ter eleição e ninguém vai votar. Esse ano pode ser votado mesmo após as eleições e que é um pouco mais perigoso, porque aqueles que não forem reeleitos certamente não vão ter esse compromisso com a população e podem votar uma reforma talvez um pouco mais branda do que o previsto no início, mas que pode atingir. Eu quero deixar muito claro que no regime geral dos trabalhadores, o que precisava de reforma já foi feito nos últimos anos. Não tem mais nada para prejudicar. Agora, doutor Amaurílio, vamos aí começar a abordar. Qual que é o projeto inicial dessa reforma previdenciária? O que prevê essa reforma que está em tramitação, agora paralisada, mas que está em tramitação no Congresso? Os pontos principais com relação à idade, né? Nós temos uma majoração aí de 2 anos para as mulheres, passando para 62 anos, mantém a idade dos homens nos 65 anos, e que o ponto principal é que se tanto o trabalhador do regime geral como o servidor público quiserem ter um benefício com um valor de 100%, ele vai precisar ter 40 anos de contribuição. Quer dizer, então isso aí, essa mudança vai afetar direto o trabalhador, né, que é aquele que está acompanhando o programa. Exatamente, porque se fala muito pouco sobre regras de transição. Eu quero deixar claro o seguinte, que as pessoas precisam entender. Muita gente fala, eu tenho direito adquirido. Você só tem direito adquirido quando você preenche todos os requisitos e não exercita naquele momento. Implementei os 35 anos de contribuição no caso do homem. Completei os 30 anos de contribuição no caso da mulher. Aí sim é direito adquirido. Está faltando um mês para eu completar os 35 anos. Eu não tenho direito adquirido. Eu tenho uma mera expectativa de direito, um direito à informação, ou até mesmo que se fala muito hoje, um direito expectado. Então, se não houver uma regra de transição, a pessoa está faltando ali um mês para ela aposentar, mas se inclui nessas mudanças uma idade mínima, a pessoa vai ter que trabalhar até ela implementar aquela idade mínima. Pode ser que trabalhe, como foi na emenda 20 de 98, teve pessoas que tiveram que trabalhar mais de 8 anos. Então, são reformas que realmente causam um grande impacto na vida do trabalhador no seu dia a dia. Doutor Amaurílio, nesse caso, por exemplo, a pessoa está com os 35 anos hoje, faltando aí um mês então, ela já deve dar um início a esse processo, faltando pouco tempo para aposentar, já para adquirir o direito antes que venha a reforma? Muito bem, a pergunta é muito pertinente. Enquanto eu não implemento os requisitos, eu não posso requerer o benefício. Então, se falta um mês, tem que ser feita uma análise, né, técnica. Falta um mês. Os agendamentos no INSS hoje, por exemplo, já estão sendo para junho, julho. Então, quer dizer, quando a pessoa efetivamente for ser atendida no INSS,
ela já preencheu todos os requisitos para a concessão do benefício. Aí vai ter que ser feita uma mudança da data de início do benefício. Isso é possível, tá? É possível sim. Agora, doutora Maurícia, de repente, a pessoa, ela nesse ano, ela vai completar mais para o final do ano os 35. E ela já entrou nesse desespero. Ela corre o risco, de repente, se for aprovada, ela perder os direitos e ter que trabalhar o tempo a mais para completar? Com certeza. Ela pode... Aí seria a regra de transição. A regra de transição, no primeiro momento, se falava em 40%, por exemplo, estava faltando um ano para aposentar, teria que trabalhar 1 ano e mais 4 meses, por exemplo. Faltando 5 anos, 40% dos 5 anos. Então, as regras de transição, como aconteceu na emenda 2098, a emenda 2098 se aplicou o percentual de 40% sobre o tempo faltante, né? E as regras de transição para a nova reforma também iniciou-se nesse sentido. Hoje nós tivemos um abrandamento nas questões da reforma. Isso não quer dizer que não vão acontecer do jeito que foi proposto. No próximo ano pode vir com a reforma da mesma maneira inicial, colocando todos aqueles requisitos. Por exemplo, hoje já se trabalha, né, com a questão depois de muita luta, que a pessoa vai precisar ter a idade e no mínimo 15 anos de contribuição no regime geral. No caso dos servidores públicos, a idade e mais os 25 anos de contribuição. Parece pouco, mas não é, porque o brasileiro ainda não tem uma disciplina previdenciária. Então é necessário que as escolas façam um investimento nesse sentido, para que as pessoas saibam efetivamente que elas devem contribuir para o sistema. Eu comento muito com os alunos em sala de aula que, por exemplo, no caso da dona de casa, ela tem toda a possibilidade de fazer uma contribuição para a Previdência e deve fazer. Ela pode contribuir com 5%, com 11% ou com 20%. Então, as possibilidades são grandes porque todas as pessoas vão precisar de um dia do que nós falamos do conceito de seguridade social, que engloba previdência, assistência e saúde, né? É a segurança que as pessoas precisam ter com o nosso sistema. Doutora Maurícia, de repente a pessoa é autônoma ou do lar, por exemplo, então ela consegue contribuir com o INSS sem trabalhar, vamos dizer assim, em uma empresa, por exemplo, ela consegue contribuir para uma aposentadoria? Exatamente. É o contribuinte facultativo que a gente fala, que pode ser o desempregado, pode ser a dona de casa, pode ser o síndico, são várias... E o senhor sabe, tem uma ideia de valores, quanto que é em média para cada um? Geralmente em cima do salário mínimo? Geralmente inicia-se com 20% do salário mínimo, né? Que já ajuda bastante. A pessoa já tem uma garantia de uma aposentadoria de pelo menos o salário mínimo. Ressalto que o benefício, o valor mínimo dele é o salário mínimo. Às vezes eu encontro pessoas falando, nossa, eu estou ganhando muito pouco, eu estou ganhando abaixo do salário mínimo. Não é que ela está ganhando abaixo do salário mínimo, é que geralmente ela contratou empréstimos consignados, e aí existe uma redução muito grande no valor do benefício. Então, quem puder evitar, deve evitar, né? Porque vai prejudicar muito o rendimento mensal dela. Bom, a gente vai continuar falando aí sobre previdência privada, social, enfim, sobre aposentadoria, mas tudo isso já depois do intervalo. Nossa, Aline, mal chegou do trabalho e já ligou nessa tal TV Câmara? É claro, Júnior. Hoje é terça-feira, dia de sessão ordinária da Câmara. Sessão ordinária? Nunca viu, não? É nessa reunião que os vereadores decidem de tudo. E o que eles resolvem lá, o reflexo vem direto pra gente. Uai, então dá um espaço na poltrona aí que eu também quero ver essa tal de sessão ordinária. Acompanhe a sessão ordinária todas as terças-feiras ao vivo pela TV Câmara 18.4 digital e no YouTube. Na Rádio Legislativa FM 96,7, a transmissão começa às 8 da noite. Saúde é coisa séria. Se você ainda não se vacinou contra a febre amarela, procure um posto de saúde. O atendimento é das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Algumas unidades, como nos bairros Pão de Açúcar, Cidade Jardim, Algodão, Cruz Alta e Pantano, possuem horário diferenciado para atendimento. Se informe na Secretaria Municipal de Saúde no telefone 3449-4901. Procure a unidade de vacina mais próxima da sua casa e leve o seu cartão de vacinação. A dose é ministrada para pessoas entre 9 meses e 59 anos de idade. A febre amarela é uma doença grave e a vacina é a sua maior proteção.
De volta com o nosso programa Câmara Entrevista, hoje abordando a aposentadoria, essa discussão da reforma previdenciária. Tudo isso a gente está discutindo hoje aqui com o Dr. Amaury Ludovico. Ele é advogado previdenciarista e está aqui orientando a população, falando aí também das mudanças, das novas regras que estão por vir. Nesse momento estão paralisadas, mas que devem aí nos próximos meses voltar novamente em discussão na Câmara e que pode mudar a sua vida aí a partir dessas decisões que forem tomadas. Doutora Amaury, com essa mudança da aposentadoria, né, da reforma previdenciária, vai ser difícil as pessoas conseguirem aposentar com 40, com 50 anos, né? Com certeza. A ideia é exatamente reduzir essas aposentadorias precoces. Então, eu vejo assim que uma irresponsabilidade até por parte dos nossos governantes, porque se começa a trabalhar uma reforma que faz toda essa pressão sem uma discussão com a população, muitas pessoas que não precisavam aposentar nesse momento correm e se aposentam. Então, não se faz um planejamento, ela pode ter um benefício antecipado com valor bem reduzido por causa do fator previdenciário, mas que já estão aposentados e vão gerar mais gastos para o sistema de previdência. Se existe uma tranquilidade, uma transparência na elaboração dessas questões da reforma da Previdência com muita tranquilidade, muitas pessoas iriam continuar no mercado de trabalho sem problema nenhum. Então, nós temos muitas pessoas hoje, em decorrência da atividade desenvolvida, se aposentando aí com 49, às vezes 48 anos, muito jovens, e que vão ficar recebendo do sistema, por menor que seja o valor, por muito tempo. E isso aí pode realmente atrapalhar um pouco a balança, o nosso equilíbrio atuarial do sistema, né? Então tem que ter tranquilidade, transparência. Olha, nós vamos fazer uma reforma, ela vai acontecer daqui a tanto tempo, nós teremos uma boa regra de transição. Aqueles que estão entrando no sistema já sabem das regras, com muita tranquilidade, mas não é essa mania de ficar mudando as regras do jogo no meio da partida, né? Tem que ter calma. Então, é necessária essa mudança, essa reforma previdenciária? O senhor vê nessa sua visão especialista nessa área do direito previdenciário, é necessária uma reforma realmente na Previdência? A reforma, ela sempre vai acontecer e ela é importante. No regime geral, nos trabalhadores, eu vejo que não haveria necessidade de nenhuma reforma agora. Por que não? Nós já tivemos lá em 95, quando passou-se a exigir inúmeros outros documentos para a conversão de tempo e uma mudança grande na aposentadoria especial. Tivemos a emenda 20 de 98, tivemos a emenda 41, tivemos a emenda 47. Em 2015, nós tivemos as mudanças na pensão por morte, né? E as regras são... E houve polêmica na época também, né? Muita polêmica, porque hoje, dependendo da idade da pessoa, do sobrevivente, pode receber por pouco tempo, né? Alguns meses ou poucos anos. Se não tiver acima aí dos 44 anos, se tiver acima dos 44, pode ser vitalícia. Se for abaixo desse valor, talvez um tempo bem reduzido. Então, no regime geral, nós já tivemos várias mudanças. Haveria necessidade hoje de uma reforma muito tranquila, com muita técnica nos militares, nos servidores, né? Esses precisam realmente ter para acertar o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema. Porque dentro desse conceito de seguridade social, se houver déficit em um desses sistemas, o dinheiro vai sair do regime geral, né? Então, isso sairia do dinheiro dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, tem que ter muita tranquilidade para poder acertar todas essas questões com bastante debate e que as pessoas possam efetivamente saber o que vai acontecer para o futuro. Doutor Amaury, eu vi várias reportagens, inclusive anunciando que não existe rombo na Previdência Social. Esse rombo, você acredita que é real, não existe? Ou é uma forma de estar implementando aí essas reformas? Inúmeras vezes nós já debatemos essa questão do rombo da Previdência. É muito simples, é uma questão de cálculo. Qual que é a informação que a Previdência passa? Que nós tem um princípio constitucional chamado princípio da solidariedade, ou seja, aqueles que estão contribuindo hoje para a manutenção daquelas pessoas que necessitam de um benefício hoje. Como nós estamos tendo uma redução nas famílias, hoje cada um, né, tem lá no máximo 2 filhos. Em outras épocas eram 7, 8, eu já vi fazendo pergunta em sala de aula,
pais que tinham até 22 filhos. Nossa. Então, o que ocorre? Nós estamos tendo uma redução do número de trabalhadores para poder bancar aquelas pessoas que efetivamente vão se aposentar. Mas, na verdade, a nossa Previdência, que é muito boa, nós temos um princípio chamado princípio da seletividade, quer dizer, foram escolhidas as prestações que são possíveis com a arrecadação que nós temos. Então, na verdade, todos os benefícios que nós temos hoje, existe um equilíbrio atuarial para a sua manutenção. Se nós tivermos, nós não estamos criando nenhum outro benefício, porque o próprio artigo 195 da Constituição fala que nenhum benefício poderá ser criado, majorado, sem uma efetiva fonte de custeio. Nós não estamos criando. Tanto é que nós tivemos uma redução grande nos valores de teto, por exemplo. Nós já tivemos um período que o teto do benefício da Previdência equivalia a 10 salários mínimos. Hoje já não estamos bem distantes, né? Se a gente for analisar, porque um salário de 900 e pouco e o teto da Previdência é 5 e pouco. Deveria ser 9 mil e tanto. Já não é. Então já tem essa redução. E o benefício ele vai defasando no decorrer dos tempos. Aí vai ocorrendo uma perda do poder de compra dos trabalhadores ou dos aposentados. Então, com esse raciocínio, nós entendemos que é necessário, sempre vai ser necessário uma reforma, mas com muita calma, muita tranquilidade, porque se falar em déficit, nós temos que ver que no conceito da Seguridade Social, nós temos, na verdade, um superávit, porque o dinheiro que vai para o caixa da Seguridade Social não é somente da contribuição do trabalhador. Ali nós vamos do concurso de prognósticos, que a gente chama, nós temos a arrecadação ali dos shows, né? Uma parte dos shows, jogos de futebol, loteria esportiva, loto, mega sena, todos esses jogos. Todos eles nós temos arrecadação para o sistema de Seguridade Social. Sem contar que hoje o próprio INSS tem promovido ações regressivas para a manutenção do sistema. Por exemplo, quando uma empresa causa um acidente do trabalho, causando prejuízo para o sistema. No acidente automobilístico, sendo condenado à parte, a Previdência está promovendo essas ações regressivas para ter mais arrecadação para o seu sistema. Então, a gente tem muitas fontes de custeio, então não dá para se falar somente que é a contribuição do trabalhador. Nós temos várias outras fontes que mantêm o sistema e por isso que os próprios auditores da Anfip têm debatido veementemente, falando que não existe esse propagado déficit no nosso sistema de previdência. Doutor Mori, a gente sabe a realidade hoje do mercado, da população, do trabalhador, a partir dos 50 anos, quando o trabalhador chega nessa idade, ele já encontra um pouco de dificuldade no mercado de trabalho. Essa mudança proposta no futuro para a previdência privada, isso pode prejudicar trabalhadores futuros? O governo não tem que pensar numa ação para reconduzir ao emprego essas pessoas acima de 50 anos? Exatamente. Lucas, se a gente for analisar, na proposta da reforma, pensou-se numa idade mínima para os professores. Né? Imagine só, um professor hoje, né, com todas essas mudanças que acontecem, a evolução dos tempos, no ensino fundamental, por exemplo, como que ele vai conseguir acompanhar os estudantes, um professor numa sala de aula com 60 ou 65 anos de idade? Muito difícil. Então, se a gente for analisar a questão, dei um exemplo simples, né? Agora, se a gente for analisar as outras profissões, as outras atividades, não vai ter colocação no mercado. É muito difícil esse acompanhamento. Então, se o país não crescer, nós não tivermos uma melhora na economia, nós vamos ter um grande número de pessoas com uma idade acima de 50 anos aí sem emprego. Quer dizer, isso automaticamente afeta a economia, afeta a sociedade como um todo, né? Toda a sociedade, todos vão ser prejudicados. Então, nós não temos nos bancos escolares essa análise, essa preparação, essa disciplina. Porque hoje, já que a Previdência existe um teto, né, de 5 mil e pouco, se houvesse essas informações em outras épocas, as pessoas teriam pensado numa complementação. Quando eu falo uma complementação, é numa renda. Porque não adianta somente eu ter patrimônio, porque patrimônio vai chegar um momento que às vezes eu vou ter que dispor do patrimônio para ajudar na minha renda. Agora, se ele tiver uma renda, uma previdência complementar, uma previdência privada, sérias, né, ele vai poder
preservar o seu poder de compra e ter uma certa estabilidade. Porque em vários países como a Espanha, a Alemanha, Portugal, quando se fala em aposentadoria, se imagina um prêmio. Você conquistou durante anos, agora chegou o momento da recompensa. Nós não podemos pensar aqui no Brasil da forma que está indo, a gente ser um castigo. Se aposentou, você tem que continuar trabalhando novamente. Bom, então a dica que o senhor dá para quem está acompanhando o programa hoje é a previdência privada para, no futuro, não ter problema aí com a falta de recursos, né? Exatamente. E essa questão da previdência privada, a pessoa deve procurar vários bancos e fazer uma simulação, fazer um estudo, procurar até um profissional para poder... Varia os preços de banco a banco? Variam, sim. As taxas de serviço, são várias outras questões. Então, procure um profissional, faça uma análise para poder escolher qual que é melhor. Se puder ter várias, tenha várias, não somente uma, para poder pensar nessa compensação do futuro. Doutora Mauri, para a gente estar encerrando, que dica o senhor dá para o telespectador aí e quais as expectativas também aí para os próximos meses sobre a reforma da Previdência? Primeiro, acompanhe os seus deputados e senadores, qual o pensamento que eles têm, como que eles trabalham, qual o compromisso que eles têm efetivamente com os trabalhadores. Esse é o ponto principal. Nós não podemos mais ficar distante da política. Falar, quando der, a gente acompanha. Não, a gente tem que ter um plantão, né? Acompanhar efetivamente como eles pensam. Porque muita gente acha assim, as reformas não vão alterar a nossa vida. Altera a vida de todo mundo, né? Eu sempre falo para os alunos lá, para que vocês tenham uma ideia do que é uma reforma, como eu leciono no último ano, eu falo, olha, imagine o diretor entrar aqui na sala de aula e falar que mudou as regras e que vocês vão ter que ficar mais 5 anos aqui na faculdade, né? Aí o pessoal fica desesperado, fala, nossa, né? Como que vai ser isso? Então, as reformas são assim. Então, a gente tem que ficar atento, ver o que é necessário efetivamente, estudar, mas tem que ter debate. Não pode ser regras impostas de maneira a prejudicar toda a sociedade. Nós já fomos prejudicados aí nos últimos anos. Por exemplo, o professor do ensino fundamental e médio, ele aposenta com o homem no 30 e a professora aos 25. Já o professor do ensino superior, universitário, ele já não passa mais essa regra, ele já foi para a aposentadoria comum. E eu vejo que o grande prejuízo, porque muita gente fala, vocês não têm regência de sala todos os dias, mas nós temos muito trabalho extra-sala, né? São as monografias, as provas, a produção científica, são várias outras questões. Quer dizer, o trabalho é o mesmo, tá certo? Doutora Mauri, agradeço aqui sua presença, sua participação no nosso programa Câmara Entrevista e sempre as portas estão abertas para trazer informações necessárias, principalmente nessa vida da aposentadoria, que é um tema que envolve todos que estão acompanhando o programa. Lucas, eu que agradeço, parabéns pelo programa, parabéns à Câmara Municipal que tem prestado um serviço relevante para toda a nossa comunidade e eu espero ter contribuído um pouco nessas informações que hoje o previdenciário é um dos temas mais debatido nos meios de comunicação e nós precisamos continuar. Foi graças, então, ao IEPREV, o IBDP, vários institutos que ajudaram a levar as informações para todo esse Brasil afora. E a Câmara de Pouso Alegre teve esse papel preponderante quando iniciou através de uma audiência pública, né? Então, a Câmara está de parabéns e todos nós aqui sempre refletindo do que a gente pode melhorar. Tá? Ok, doutor Mauri, obrigado mais uma vez pela presença, pela participação. Agradeço você também que nos acompanhou. Até a próxima edição do Câmara Entrevista. Tchau.